Está começando mais um podcast. Hoje eu estou aqui com o Léo. E aí, Léo, quem que é o nosso convidado hoje? Bom, a gente está aqui com o nosso amigo Rubem Leocádio. É Leocádio, né? Isso, é Leocádio, sim, É Leocádio. Isso. Oh, Mano, o que significa Leocádio, hein? Você sabe? Olha, não sei não. Eu sei que tem bastante gente aqui em Uberaba que tem esse sobrenome. Leocádio. Porém, eu não conheço. Não é um nome composto. Não é um grupo. É um sobrenome, É um Leocádio. sobrenome. Tem muito milionário, então, Tem muito com Leocádio. milionário. Não, né? Pior que nenhum é. Sério mesmo, Eu cara? conheço bastante gente que chega Não, em mim e só pergunta. você, né? Não, eu sou o único, né? O único, né? Ó, Graças a Deus. O Rubem já tem um histórico aí na cidade legal, né, Denis? Tem. Na comunicação. A gente estava conversando aqui, tem 30 anos de idade, tá novinho ainda. Caraca, Carinha de mas você 20, é tem bom 30 frisar anos. isso, né? Com 30 carinha de anos. 20, né? Você tá com carinha de 16. 16 Sério mesmo? Não, legal. anos. Eu acho isso interessante, né? Porque quando chegar lá na frente, eu vou estar com cara com idade de 50 com 50. cara de 30, Exato, né? Tomara que seja assim. Você tá dormindo no formal, mano. No formal. Denis, o Rubem é músico, multi-instrumentista, né? Toca Olha, tudo quanto é que instrumento, legal. mas a gente estava conversando, ele estava me falando que o instrumento principal dele é o teclado, né? Nossa, mano, eu jurava que você ia falar o instrumento dele principal é a Bíblia. É a Bíblia. Eu também. jurava que ele ia falar isso. Eu falei assim, caraca, esse homem é crente Esse mesmo. é o crédito instrumento dele. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Mas a arma principal dele é a palavra de um homem, aquele lá que é uma labareda de fogo. Rubens, conta pra gente aí quem é o Rubens. Olha, desde já eu quero parabenizar tanto ao Léo quanto ao Denis aqui pelo convite, tá? E se tem uma coisa que eu estou feliz em estar aqui hoje, é através desse projeto que vocês têm em mão. Eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Deus vai Amém. abençoar. E é algo inovador em Uberaba, porque, né, pelo menos eu não conheço nenhum podcast, né, que traz o pessoal para contar, né, as bênçãos que Deus tem feito. Então, primeiramente, eu quero desejar parabéns para vocês, boa Obrigado, sorte. mano. E até por isso que eu tô aqui, é para prestigiar esse momento Que legal. que vocês Não, estão você não tá aqui tá? só pra prestigiar, não. Você Não, tá você aqui tá pra aqui. somar, entendeu? Pra fazer a diferença. Porque, já que você entrou nessa parte aí, vamos falar disso. Vamos embora. Talvez as pessoas ficam se perguntando, cara, qual que é o intuito, né, do podcast? O que vocês estão querendo fazer? É o que eu sempre converso com o Léo. Nosso intuito é criar uma cena pro cenário gospel, sabe? Um espaço pro cenário sim. gospel. Porque, ó, eu sou um artista independente, mano, e eu não tenho espaço. Não é que ninguém me dá espaço. Não existe um evento, né? A não ser as programações da minha própria igreja. Então eu fico pensando, poxa vida, em vez de eu ficar me lamentando, eu vou ajudar a construir algo, uma história, em termos de estrutura ou plataforma para alguém, sabe? Mas isso... Porque uma coisa que é interessante, eu acho que o reino de Deus, ele funciona... Eu enxergo o reino de Deus dessa forma. Sim. A gente é abençoado e a gente arrasta as pessoas para as Isso, bênçãos que eu a sempre gente tive tá essa vivendo. mentalidade. Acho que o reino de Deus, ele é isso, sabe, cara? Pra pessoa provar. Não, vem aqui que eu vou te provar que tem algo muito bom. É igual a né? ideia do evangelho. Quando eu recebo o evangelho, eu quero de imediato compartilhar Exatamente. essa renovação de mente que eu estou vivendo para que as pessoas experimentem disso também. Então eu penso assim, quando a gente é abençoado com alguma coisa, o Denis fala uma coisa que é muito interessante. Ele é um artista independente. É um camarada que está lutando nesse cenário. Mas não tem uma pessoa à frente dele, nesse cenário, que está pegando na mão dele e dizendo, vem, Denis, Vem comigo. Exatamente. Não tem. Então a gente tem essa... E independente disso, mesmo não tendo, ele foi e fez esse papel, entendeu? De vir, porque que é o podcast. A ideia do podcast é essa, é a gente criar, ou na verdade abrir esse ambiente para que as pessoas possam trazer essas experiências, Suas histórias. E a gente desenvolver uma cultura da música evangélica, que talvez já teve um dia, entendeu? Mas o resgatar resgatar. essa questão dessa cultura. No nosso último episódio, a gente conversou isso com o Dudu sobre esse cenário. Grande Dudu, abraço. Grande amigo. Isso já existiu em Uberaba, então a ideia é a gente resgatar e também abrir esse espaço. Rubem, deixa eu fazer uma pergunta aqui, cara. Como
como que tá assim tua vida hoje? Em relação à música, em relação à igreja? Conta um pouquinho aí. Olha, é o seguinte, né? Como vocês, né, te comentaram, eu tive um tempo trabalhando na rádio, né? Rádio Gospel FM. Sim. Rádio Gospel FM 102.1, né? A gente, né, gostava de brincar falando assim. Mano, e o pior é que você tem uma voz boa. Não, É. então, mas e acredito que às vezes eu achava que não. Eu pensava assim, nossa, minha voz não é pra isso. Mas eu percebi Eu que... acho que todo mundo, a maioria pensa que pra ser locutor tem que ter uma voz grossa. É, aquela voz né? de... Só que não é isso. Tem várias características, né? É, eu E acho que é a sua voz muito boa. do carisma, né? isso. Você E é trazer engraçado aquela que alegria. é engraçado que tem o cara que a voz parece, mas tem um jeito o radialista falar, tem um jeito do cara que faz a propaganda lá da, sabe, que passa na TV aberta lá. Ah, sim. É tipo, diferente. E é parecida, mas ela tem um detalhezinho. Eu tava prestando atenção esses dias, um comediante falando sobre essa diferença, né? Que aí quando o cara vai falar, ele sempre termina... Olha o Concórdia, gaga. Ele sempre termina Entendi. Eu vi essa reportagem mesmo. Tu viu? Concórdia, gaga. Então, mas é muito legal. São estilos diferentes, né? Mas Sim. cabe tudo junto, Isso, né? isso. Se você for levar. Então, assim, aí nesse tempo que eu tive na rádio, eu acredito que eu descobri Quanto tempo? essa facilidade de comunicação, né? Quanto tempo que eu fiquei na rádio? Nossa, foi muito pouco. Vamos dizer que deu 4 meses, 5 meses Sério no máximo. mesmo, cara? Foi muito pouco tempo. Mais intenso Mais também, né? intenso, entendeu? Era um programa por semana de 1 hora, né? E o negócio ficou legal, ficou bacana. Essa interação, igual vocês estão fazendo aqui, por isso que eu achei muito legal, né? Porque aí a gente se sente no papel inverso, né? Isso. Sendo entrevistado, sendo que antigamente eu que entrevistava. E aí era um programa semanal, depois virou um programa semanal de 2 horas, e depois virou um programa todo dia. E eu, né? Eu acho que eu fiquei tão empolgado que eu, né? Resolvi fazer um programa todo dia levando alguém. Olha Então, que imagina legal. você fazendo me levou pauta lá, todo lembra? dia. Todo dia uma pessoa diferente. Você me levou lá, você não lembra? Foi, eu levei o Denis lá. Então, assim, era todo dia. Mano, Assim, eu tava nervoso. aquele Nossa, dia. eu achava muito cansativo. É, né? Não, mas o seu caso é bacana demais, porque, né, ele se posiciona bem, já tem a resposta para tudo. Teve algumas vezes que eu levei algumas pessoas que... Tu fazia... É porque a ideia é você sempre levar alguém que tem alguma coisa para mostrar. Às vezes eu levava pessoas que o que ela tinha para mostrar, às vezes, era algo físico. Então, falar, às vezes, não era forte. Então, você tinha que ir puxando alguma coisa e, às vezes, eu tinha certa dificuldade para isso, entendeu? Um exemplo. A gente começou aqui, ele perguntou a minha história, e a gente já entrou em outra história e estamos indo aqui na conversa. Às vezes eu perguntava assim, qual que é o seu nome? A pessoa falava Caio, dando um exemplo, tá? Caio, o que você faz? Eu jogo bola. Em qual time? No time tal. E o que você... Então a pessoa Não vai trazia uma resposta desenvolvendo. muito Não direta. fluía. E não fluía. Aí agora você imagina 1 hora de programação e você fala, a pessoa responde. Você fala, a pessoa responde. Ela não criava. Mas eu acho que essa que é a ideia da comunicação, é você saber lidar com todas essas diferenças. Mas eu acho também, mano, que é assim... Quando a pessoa vai a primeira vez, é um choque muito grande. Não sabe? é. Tenho Eu tô dentro certeza da disso. rádio. Eu vou ser bem realista com vocês. Eu fico até nervoso aqui de estar. Parece que não, mas eu fico até nervoso, assim, de tanto tempo que às vezes a gente não porque tá às vezes no a ar, nossa né? igreja a gente conhece todo mundo ali, né? Mas quando a gente tá... Eu lembro que uma vez eu tava com a camisa de um congresso que ia ter na minha igreja. Eu tinha 16 anos. E eu tava indo pra casa da minha avó e eu passei em frente à TV, né? O local, o estúdio lá, né? E o pessoal tava fazendo uma externa, né? Que fala, né? Estavam lá gravando sobre algumas coisas que ia ter na cidade. Eu passei, o cara me viu com a camisa e falou assim, vem cá, a gente tá falando sobre esse congresso aí, vem cá. Sobre esse evento. E te aproveitou era um ali. congresso. Ah, o era congresso. Era um congresso de jovens, da O mocidade. Mademur. O Madma. O Madma. Aí o cara pegou e falou assim, ao vivo, meu amigo. Eu com 16 anos, ele falou assim, e sobre o evento, cara? Coloquei as mãos assim. Aí eu falei assim, teremos a participação e tal, do O inenarrável. tal, e eu cantor tal, que Você tá olhando pro lado, vai né, pra vir ver o quem seria. pastor, que é um grande ministrador da palavra. Quase que não saiu, eu falei um ministrador. foi Ele até engraçado. impostou a voz, 15 anos de E idade. 15 anos de idade. Aí eu tô lá falando, eu tinha 16, aí eu tô lá falando, 16.
E quando eu terminei, cara, eu tava igual aquele meme, assim, ó, tava jorrando, suando mais que tudo. Suando, morrendo de medo. Aí terminou e eu falei assim, eu acho que eu falei o nome do cara errado. Ele falou assim, não, obrigado, tá tudo bem. Eu falei, por que ele falou isso? Porque era ao vivo, né? Ah, entendi. Aí eu cheguei na casa da minha avó, a minha avó falou assim, meu filho, eu acabei de te ver aqui na TV. Ela falou, ela viu. Olha que legal. Tava todo mundo almoçando, a TV ligada, ela me viu na TV. Ô, mano, me tira uma dúvida. Pode falar, vamos lá. Vou pôr aqui água aqui. Qual que era o nome da rádio? Eu não lembro. Olha, eu fiz até a comunicação aqui. Rádio Gospel FM 102.1. Desculpa. Rapaz, foi uma experiência de pouco tempo, mas muito legal. Por isso que eu te falei, acho que foi aí que eu descobri, né, vamos dizer, um pouco de facilidade com a comunicação. Antes disso, nunca tinha vivido algo parecido. A não sei, às vezes, estar na igreja ali, cantar um louvor na frente de bastante pessoas. Mas, assim, com o público em geral, foi a primeira experiência. E eu acreditei, assim, muito nessa área. Eu achei bem interessante. E é por isso que, novamente, eu parabenizo vocês. Eu acho muito interessante isso. Obrigado. Porque desperta, às vezes, essa facilidade de algumas pessoas que têm, né? A rádio ainda está aberta? Como é não, que é? a rádio, no momento, ela não está funcionando. Não essa tá no rádio ar. em específico, Essa né? rádio específica. Não está. E até depois que essa rádio, né, fechou, eu também não fiz mais nada e saí dessa E para área. você, que foi algo novo, inédito? Foi algo. Qual que foi o maior desafio, mano? Olha, o maior desafio foi, vamos dizer, o quebra-gelo mesmo. Você estava falando da questão da vergonha, de pegar algo ao vivo e você tá ali, né? Aí eu comecei a estudar muito sobre isso, como não ter vergonha, né? Por mais que seja um assunto muito complexo. E eu acho que algo que mais me chamou a atenção em relação a isso foi quando uma moça que eu estava vendo no Instagram mesmo, né, pesquisando sobre isso, ela disse o seguinte, ela falou assim, quando você for falar algo em público, engane-se a si mesmo. O que é? Vou dar um exemplo. Eu estou falando com vocês aqui, olhando no olho de vocês, eu estou morrendo de vergonha por dentro. Mas essa pessoa falou, engane-se a si mesmo. Finge que você não... Finge mesmo, ela falou com essas palavras. Finge que não está com medo. Finge que não está com medo. Você tá, mas finge que não, porque aí vai chegar uma hora que você vai se sentir totalmente tranquilo. Sim. E aí eu comecei a fazer isso. Eu acho que esse foi o pior. Por quê? Porque ali eu levava tanto pessoas... vamos dar um exemplo. Eu levava tanto pessoas que às vezes faziam serviço de cozinha, não menosprezando nada, tá? Não, só entendi. comentando a diferença de situações. O contraste, né? O contraste. Eu levava tanto pessoas que às vezes trabalhavam com culinária, quanto um dia eu levei um promotor de justiça, né? E eu fiquei assim... Tratei da mesma forma e consegui levar a programação da mesma forma, entendeu? Então, acho que esse foi o maior desafio, respondendo a sua pergunta, foi saber lidar com todo tipo de público, entendeu? Acho que esse foi... Quando eu consegui entender e levar dessa forma de eu tentar fazer com que eu não tivesse vergonha, mesmo estando com vergonha, aí eu consegui levar qualquer pessoa lá e fazer qualquer tipo de programação. Essa tensão de começar a falar e tal... Isso com o tempo, com a constância, né? Exatamente. Aí, acaba que depois tu nem vai mais percebendo. Como tudo na vida. Tudo na vida é constância. Mas eu acho que um pouquinho é bom, porque deixa a gente atento. Rapaz, desculpa te cortar aqui, mas eu reparei agora um negócio aqui não tem nada a ver. Não, acho que cabe. Mano, você reparou que eu tô de verde, de calça, você tá com a camisa verde? Isso. Eu tô com a camisa preta. Exatamente. Será que vocês E, não não trocaram combinou nada, as roupas? Né? É isso aí, é união, amizade, time, né? amizade. Aqui é time. Né? Aqui é amizade há muito tempo, assim, conexão. conexão. Agora, Fora do normal. nada a ver, eu tô pensando em comprar aquele radinho, sabe? Sim. Pôr um lá na sua casa. Pra gente se comunicar, em vez de comunicar por WhatsApp, passar um rádio. Já chegou entrevistado, vem pra cá. Tipo aí, isso. ó, a gente estava falando da questão do nervosismo. Isso num determinado ponto... na verdade, até um certo ponto ele é saudável. Deixa a gente atento. No início a gente fica, sabe, fica atento aos detalhes e tudo mais. Só que depois vai se soltando. E igual eu tava falando, com a constância, né? Eu tava vendo uma entrevista com aquele ator Antônio Fagundes. Sim. E ele falou assim que o primeiro papel que ele fez... Antigamente, né, eles colocavam um microfone assim. Ele falou que tiveram que parar várias vezes porque saía na gravação assim, ó, tuc, 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 de tão perto, o coração dele tava tão forte. Meu Deus. E o microfone trazer tava aquela tão sensibilidade perto dele, no microfone, né? tava tão perto dele que tava ouvindo
a captação era muito... Porque tinha que captar o ambiente, né? E aí tava o coração dele saindo lá. Ele tinha que parar de tão nervoso que ele tava. E imagina, olha o que é esse ator hoje em dia. Então, a constância, né? Hoje em dia o cara faz... Aí a gente entra até num versículo bíblico, né? Que fala sobre a temperança. Tudo tem que ser temperado. Nem muito, nem pouco, né? Exato. Você não pode também ser muito autoconfiante, né? Porque sim. Por isso que eu tô te falando que ela é saudável até determinado ponto. Realmente, concordo. Não, eu vi, aproveitando que o Denis está aqui, eu vi ele fazendo... Inclusive, foi a nossa última conversa, 2 semanas atrás. A gente estava no auditório da Prefeitura de Uberaba e eu vi ele fazendo as gravações e eu achei interessante, né? E, às vezes eu filmando lá, né? Todo com vergonha, né? Cara, eu tenho vergonha ainda, viu? E ele chegou, olha que cena. Cara de Na hora pau. que eu vi aquilo lá, eu falei assim... Porque eu acho legal essas pessoas ousadas. Eu acho muito legal. Eu acho legal a pessoa ser diferente, entendeu? Porque de normal a gente está acostumado. E ele veio assim... Nossa, tinha umas 500 pessoas lá dentro, né? E só pessoal ali, era uma condecoração ali de honra ao mérito. Então, eram muitas pessoas importantes ali. E ele chegou, né, no momento que ele tinha que fazer o trabalho dele, ele chegou, ajoelhou no chão para fazer uma edição de vídeo legal, bacana. Então, assim, eu achei legal não foi, isso. Foi para captar uma imagem. Sim, mas, assim, é algo que eu Cara, tenho mas aí vergonha deixa eu de te contar fazer um porquê. Isso é uma técnica. Tô zoando, não é uma técnica, não. Queria agora. Não, deixa eu explicar o porquê que eu... Pensa o seguinte. Eu fui lá na frente de todo mundo, né? Só que as pessoas que estão atrás de mim querem assistir, né? Exatamente. Aí eu pensei, cara, eu vou ficar em pé aqui na frente das pessoas? Aí eu abaixei, vou pôr o celular, eu sei que... Aí eu pensei, eu sei que o celular não vai atrapalhar as pessoas verem. Tá? Foi mais isso que eu pensei. Foi na hora que você criou. Só usei o cérebro. Mas ficou legal. Eu achei bem espontâneo e bem criativo, né? E eu tenho... Agora, eu acho que é uma técnica mesmo. Essa questão do nervosismo. Quando eu tô diante de um assunto muito importante e eu tô falando um assunto importante com alguém importante... Sim. Que vai me trazer uma solução para aquilo e tal... A minha técnica é justamente aquilo que tu estava falando, é enganar. Eu olho Se enganar, né? nos olhos. O famoso olhar nos olhos. Eu olho e falo, procuro ser o mais consciente possível nas palavras que eu vou usar para eu conseguir me soltando. Porque aí quando eu for me soltar num assunto, aí eu vou falar as palavras técnicas, aí eu vou falar sobre a parte mais profunda do assunto, mas no início eu vou... Eu lembro que eu fazia muito isso com pregação quando eu era bem novinho. Eu começava lendo o versículo, o texto bíblico, né? E aí eu ia, de repente... Fazendo hermenêutica. Eu li o texto bíblico e fazia assim... Vamos orar. Cara, a oração não é porque faz parte da liturgia, é porque era o momento que eu me tranquilizava. Entendi. Era o momento. Era só e raciocinava o que eu ia começar a falar. Exatamente. Eu fazia muito isso. Que isso? Você não preparava o sermão, não, irmão? Eu preparava, mas eu era novinho. Eu tinha medo. Tá. Eu tinha medo, insegurança. Exatamente, Não era medo, insegurança. Era insegurança de errar e falar e tal. Mano, eu te conheço. É até um conselho que muita gente ensina, que é ler, né? Ler muito. Eu não tenho essa facilidade, já quero deixar aqui no podcast o convite para todo mundo, juntamente com muitos que estão fazendo isso no começo de ano, né? Além da atividade física e tal, é incentivar o pessoal a ler. E, se possível, ler a Bíblia, né? É uma vontade que a gente sempre tem, a gente que está na igreja, é importante tanto para aprender a se desenvolver quanto para aprender o que Jesus ensinou. Então, eu acho interessante ler a Bíblia em um ano, hein? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é show de bola. Você conseguir entender tudo que aconteceu na Bíblia ali, ó. Mano, me tira uma dúvida que eu tô aqui, que é muito grande. Me faz uma pergunta. Me faz uma pergunta, o Davi. Tava eu, o Léo, filho dele, o Davi, na sala. Aí ele ficou tão empolgado que ele... Vou falar, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou, me faz uma pergunta. Ele olhou pro Denis com tanta convicção do que ele tava perguntando. Ele falou assim... Ô, Denis, me faz uma pergunta. Ele estava confiante. Ele queria falar assim, me responde. Me responde. Mas a dúvida que eu tenho é o seguinte. Você cresceu no Evangelho?
Como é que é a sua experiência com Deus? Quando começou? Olha, vamos lá. Até no começo a gente tinha começado por aí. Eu comecei pela rádio, né? Mas vamos começar do começo, né? Ó, legal, né? Vamos começar do começo. Eu nasci em um lar evangélico. Os meus pais... Eu falo os meus pais, mas o meu pai já se foi há 3 anos atrás. Meu pai faleceu, né? Então, hoje eu tenho só a minha mãe e meus 2 irmãos. Uma irmã e um irmão. E os meus pais sempre foram de igreja, e assim como eu fui criado na igreja também, né? Tem uma história de Você doenças. cresceu no lar evangélico? Cresci no lar evangélico. Tive muitas doenças quando eu era criança, né? Muita enfermidade, mas a minha mãe sempre conta, né? Que através da oração dela, Deus sempre esteve comigo e me ajudou. Se eu estou aqui hoje com muita saúde, graças a Deus, é porque Deus tem me abençoado. E desde criança eu lembro que minha mãe conta, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, se não me engano, eu já cantava na igreja. Antigamente tinha muito playback, né? O CD você levava lá. Ainda tem, né? Coloca o hino 3. Aí você ia lá e cantava, né? Tinha essa oportunidade. Mas ela falava que por isso que eu te falo que eu mudei, que ela falava que eu era muito vergonhoso. Eu pegava o microfone e ela falava que eu cantava. Eu falava não, porque essa época eu até lembro. Eu cantava com a cabeça baixa. Tanta vergonha que eu tinha da igreja. Olha que a igreja nem era tão grande assim. Mas eu cantava uns hinos muito animados. Não sei se vocês vão conhecer, mas eu cantava. Você cantava Paulo um hino André. animado? Paulo André. Eram uns hinos mais Na Assembleia de Deus era o que tinha de mais. Ele estava no auge, né, Paulo André? E qual que era a igreja, mano? É onde que... É Olha, eu Uberaba? sempre fui da igreja Assembleia de Deus. Nessa época, meu pai trabalhava numa empresa, a gente viajava muito. Nessa época, desse momento que eu contei aqui, era a cidade de Jaguariúna. Então peraí, você é uberabense ou não é? Como é que é essa história? Olha, eu sou uberabense, porém a empresa do meu pai era uma empresa de engenharia elétrica e ele ficava viajando. Então eu já passei por Jaguariúna, já passei por Cravinhos, que é do lado de Ribeirão Preto, já avancei fronteiras de estados, a gente já passou por Fortaleza, Ceará, tivemos um momento de um ano morando em Xique-Xique, na Bahia, a famosa cidade mais chique do Brasil. Né? Então a gente andou bastante, né? E nesse período que eu estou contando do momento que eu tive ali, que eu acho que foi o primeiro momento que eu tive com louvor, era na cidade de Jaguariúna. Quando a gente foi para Xique-Xique, na Bahia, aí ali também, sempre na igreja, né, cultuando a Deus, e eu não me arrependo de maneira nenhuma de ter vivido, né, quase toda a minha vida na igreja, né, tive poucos momentos que não estive, então não arrependo. Eu acredito que o que eu sou hoje e o que eu tenho hoje tem muita ligação com todo o momento que eu vivi, né? Sim. E aí eu fui me desenvolvendo, mas assim, eu acho que o momento que eu me desenvolvi mais foi na época que eu já estava mais velho, voltei aqui para Uberaba e eu fiz uma dupla, né, com o meu grande amigo Bruno. Abração, Bruno Alves. Mas aí peraí. virou dupla Bruno e Rubem. Mas isso daí você já tava grande, já? Já. Então, é porque, como eu era muito vergonhoso, por isso que eu disse que a partir do momento da dupla que eu comecei a me desenvolver. Sim. Antigamente eu ficava muito em casa. A dupla você tinha o quê? 15 ou mais? Na época da dupla, eu já estava com uns 17, 18 anos. Isso. Mas aí, a pergunta é, quando que, assim, realmente você falou assim, cara... Lembra, Léo? Faz aquela pergunta que você fez do encontro mesmo. Na verdade, eu estava contando isso, né? Como é que foi a minha realidade, mas isso é uma pergunta, é bem interessante. Tu nasceu num lar cristão, Sim. mas qual foi o momento que tu te converteu? Olha, aí é interessante, hein? Porque eu nasci num lar cristão. Sim. Passei ali infância, adolescência e tudo, mas foi em 2003 que eu falei, caramba, eu sei tudo do que é evangélico, tenho todos os cacoetes evangélicos, mas eu preciso aceitar Jesus. Entendi. Eu acredito, essa é uma opinião minha, que todo ser humano que frequenta uma igreja precisa aceitar ao Senhor como único e suficiente Salvador. Né? A nossa igreja tem o costume de levantar a mão, né? Reconhecendo e tal. Então, assim, quando eu comigo, aceitei... Eu aceito. Então, assim, quando eu aceitei a Jesus... Algo diferente de muitos que falam, não, quando eu aceitei Jesus, minha vida mudou. Não. Quando eu aceitei Jesus, eu confesso que eu continuei a vida que eu sempre tive, junto com a minha família na igreja, sempre indo. A minha vida só foi mudada
pelo menos no meu caso, quando eu batizei nas águas. Sim. E aí já fica o convite para todo mundo que está nos ouvindo, né? Se você ainda não batizou nas águas, a gente entende que o batismo é um momento de arrependimento, né? E muitas pessoas brincam, falam que é o momento que os pecados ficam lá na água, né? Mas assim... Tem gente que fala assim, põe a língua pra fora. Entendeu? Que a água ficou suja, né? O cara é radialista mesmo. Né? Tá vendo? Agora todo mundo que tá me ouvindo aí... Então... Quero mandar um abraço aí pra você. Você que tá ligadinho aí. Então, tem esse negócio de amigo mudar Betinho a do voz, né? Gás. Eu acredito que a maioria desses radialistas muda a voz. É Às vezes eu chego na minha postação, igreja, né? eu mudo a voz e o pessoal gosta, né? Já que minha voz nem é tão radialista assim. Então, quando eu batizei nas águas, eu acredito que esse foi o momento. Eu lembro que depois que eu batizei, eu senti assim, que até porque eu estava mais velho, né? Eu acho que eu aceitei Jesus muito. Mais Olha que interessante. Olha né? que interessante quando eu aceitei Jesus, olha o que aconteceu. Eu era tão novo, eu sei que precisava, né? Por mais que você seja filho de crente, crentinho né? O filho de peixe. Então, assim, eu lembro que eu era muito baixo. Você fala Achei que vocês iam rir agora, né? Porque eu ainda sou baixo, né? Beleza, obrigado. Não, obrigado. Não, peraí. Mas como é que eu vou rir, pô? Olha o meu tamanho. 1,10 m. 1,10 m. Eu era mais baixo. E eu lembro que eu estava na igreja e eu fui assistir Jesus e eu levantei as mãos. Aí Jesus viu. Aí o pastor falou assim... Mas alguém, exatamente deles. Alguém para aceitar Jesus... E você com a mão pra cima. Eu não posso me estender. Mais alguém para aceitar Jesus? E você assim. Eu balançando. Ele falou assim... quem sabe, né, a famosa frase, quem sabe Deus te dá outra oportunidade aí. Eu não sei se alguém falou pra mim lá na frente. Vai lá na frente, que ele não tá te vendo. Ele não viu. Então, eu era muito novo, entendeu? Por isso que eu acho que a mudança não veio quando eu aceitei Jesus. Mas quando eu fui batizado, né? Aí sim, aqui em Uberaba, eu aceitei Jesus, se não me engano, lá em Jaguariúna. E aqui em Uberaba, que eu batizei, aí sim eu acredito que eu estava pleno consciente. E tu estava em que mudança igreja nessa época? Eu sempre estive na Assembleia de Deus. Mas como eram cidades diferentes, a gente sabe que tem muitas... Não, eu falo assim, aqui em Uberaba, qual igreja? Tipo assim... Aqui é a Igreja Assembleia de Deus, eu estava até conversando no off aqui, Assembleia de Deus, Ministério Missão de Uberaba. A missão ali na Aquela da Guilherme Ferreira. Ferreira. Aquela igreja grande da Guilherme Ferreira. Só que as nossas igrejas... É que tem outras, né? Sim. E além de ter outras, a nossa igreja ela tem várias congregações, em vários bairros. Não, é isso que eu quis dizer. E aí hoje eu estou em um bairro, que é no Jardim Califórnia, para quem não conhece muito, assim, que é um bairro... Né? É um bairro ao lado do bairro de Lourdes. Então, hoje eu sou dessa congregação que está ligada diretamente à central, à sede, que é da Guilherme Ferreira. Guilherme Ferreira. Só que você ficou até Guilherme Ferreira até quando você ficou? É isso que eu ia perguntar. Na verdade, eu sempre estive em bairros, né? Eu sempre estive em bairros. Eu comecei no bairro Boa Vista, e depois de um tempo, meu pai virou, vamos dizer, dirigente da congregação do bairro Abadia. Aí a gente foi para lá. Aí depois meu pai construiu a casa onde ele mora até hoje, no bairro Elza Muí, e assim a gente ficou na igreja do Elza Muí. E hoje eu congrego na igreja da congregação do Jardim Califórnia. Abraço, pastor Valdir. Aquele abraço. Cara, uma pergunta aqui. No meio de tudo isso, onde que surgiu a música na tua vida? Então, aí... Quando eu fui batizado... A música no sentido instrumental, assim, né? Isso, instrumento então, mesmo. quando eu fui batizado, né, que eu tive aquele encontro, eu comecei a... Aí eu voltei, eu lembrei do meu início, dos meus princípios, né? Quando eu cantei lá, que eu disse para vocês, de cabeça baixa. E eu comecei a cantar novamente, né? Com quantos anos? Isso eu já estava com uns 14, 15 anos. E aí eu cantava na igreja. Aí... Eu não sei, tem muitas pessoas que me perguntam. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para vocês, né? Vou colocar vocês na parede aqui agora, porque essa pergunta eu não vi solução. Eu não vi solução ainda para isso. Tem algumas pessoas que me perguntam assim: como que aprende a cantar segunda voz? Eu não sei. Eu só sei que eu sei cantar. Mas eu não sei como. Vou responder. Não vou fazer igual o Gustavo Lima, não. Você viu o vídeo do Gustavo Lima explicando? Tem a tônica, a terça e a quinta. Sim. Geralmente a primeira tá na tônica. Sim. Geralmente, nem sempre. Você quer abrir a segunda, você vai pra terça, ou você vai pra quinta. Então, não, mas não tem uma diferenciação? Não. Tem, ó. Tônica, terça e quinta. A terça e a quinta. Imagina um acorde. Então, uma pessoa que não sabe consegue aprender? Eu acho que a minha dúvida é consegue. essa. Consegue. Qualquer pessoa consegue. Consegue. Ah, tá. Entendi. Seguindo esses princípios, consegue. Entendi. Tem gente que vai ter dificuldade na hora da execução.
Por exemplo, tu tá cantando primeira voz e eu tô fazendo segunda. Se eu tenho dificuldade de manter essa segunda com uma primeira voz, eu vou acabar cantando junto contigo. Acontece muito, ela vai entra junto. Isso. Entra junto Ou mesmo. acontece ao contrário, né? Faz o cantor sair. O cantor sair. Aí ele acaba desafinando. Aí foi isso. Eu lembro que ia cantar os hinos na igreja. Sabe o que acontece também, que eu acho que foi isso? O aprendizado que eu tive de segunda voz é que antigamente, meu pai viajava muito, né? Teve uma época que a gente saiu praticamente de Uberaba, foi pro Fortaleza de carro. Entendeu? Nossa. E nisso tinha aqueles... 10 dias de viagem. 3 dias de viagem, né? Porque a gente acabava dormindo. Jumento. E eu lembro que ele ouvia ele ouvia um sonzinho. Rapaz, eu lembro de 2 cantores aqui agora, que eu tô lembrando. Rudney e Roab. Não sei se ainda existe, não. Antigos de igreja. E era duplas mesmo. Eu acho que ele ouvia tanto hinos dessa forma, com 2 cantores que foi te influenciando. Que eu acho que eu gravei. E eu lembro que na igreja, já com uns 15 anos, 14, 15 anos, né, quando eu batizei e comecei a cantar, o Bruno, né, voltando ao Bruno, da história do Bruno, né, da dupla, ele cantava e eu falei assim, por que não faz a segunda voz? Aí ele falou assim, não, mas o estilo de hino que a gente canta, Cassiane, Kleber Lucas, pelo menos eu ouvi poucas vezes, ou quase nunca ouvi, né, tendo 2 vozes, né? Então, assim, imagina, a gente chegou a cantar quando estiver frente ao mar, 2 vozes, né, e eu lá, e não poderá atravessar. Então, assim, aí eu achei legal isso e falei assim, não, vamos tentar. Vamos. Mas isso no estilo sertanejo. Então, por isso que ficou estranho, porque não era o estilo sertanejo. Ah, não era. Era um pop. Você estava tentando... Olha que legal, uma dupla com pop. Tem dupla pop também. Sim. A gente, né? Mas era algo inovador. E ainda mais, assim, na Assembleia. Isso em que ano, mano? Você lembra? Isso, aí, quando eu tinha 15 anos. 1915. Eu tô com 30, tira 15 anos aí. Então, 2000... Não, peraí. Não, tem isso tudo? Tem bastante tempo, a gente ficou 6 anos de dupla. Mano, então eu peguei, assim, eu conheci a dupla no final. Não, então... nós começamos bem antes. Bem antes mesmo. Nossa, faz muito tempo. O que o Bruno tá fazendo hoje em dia? O Bruno, ele trabalha na empresa, não lembro o nome da empresa, mas ele... Não, aí o que acontece? Não tá na música. É algo que até eu queria comentar, assim, a gente, hora ou outra, canta, mas a gente parou porque a gente foi consagrado na nossa igreja, e aí a gente acabou ficando cada um nas suas congregações para ajudar. Cada um para um departamento diferente. Exatamente. Então, assim, ele hoje ajuda lá na igreja dele, se não me engano, eu acho que ele dá aula de escola dominical, ministra, e eu também. Então, a gente, né, vamos dizer que cada um ficou mais fixo na igreja. Mas como que você conheceu o Bruno? Olha, então vamos lá. O Bruno, eu acredito que existem amizades, eu vi vocês falando de amizades aí, eu acho muito interessante isso, né, do rádio comunicador, né? Vem pra cá, chegou mais um entrevistado, né? Então, assim, o Bruno, a gente tem uma história legal. A gente começou, agora eu não vou saber a sequência, mas a gente cantou junto, a gente estudou junto, a gente tem um emprego que eu entrei, eu até falei da Primeiro Color emprego Som, junto. E ele tava lá também, não sei como a gente foi trabalhar junto, então não tinha como desligar mesmo dessa amizade. Eu considero muito ele mesmo. Então, assim, aí quando a gente se conheceu, né, acredito que foi através do serviço da Color Som, agora eu não lembro muito, e a gente resolveu a cantar. Olha que legal, eu acho interessante comentar isso. A gente vive pela fé em Deus. Eu acredito que Deus dá sinais pra gente, né? Todas as coisas, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Eu lembro quando a gente foi cantar a primeira vez, a gente assembleano que gosta, né, de ver a igreja reagindo, né, ao Espírito Santo, a gente fez um teste. A gente falou assim, nós vamos cantar pela primeira vez. Era um culto de sábado. Nesse culto de sábado não ia ter muita gente. Ia ter poucas pessoas. Era um culto que estava sendo implantado na nossa igreja. E a gente falou assim, a gente vai cantar. E a gente vai pedir um sinal para Deus, para ver se é para a gente continuar com essa dupla ou não. E o sinal assembleando como somos era assim, não, Jesus, que o Senhor desça a tua presença, que nem em Atos 2, né? Desça a tua presença no culto. E a gente chegou no culto. Um crente e onde houver um crente batizado. Lembrando do Max Celestino. Tava ele agora. Então, assim, aí ele falou assim... Você não é batizado num pote de vinagre. Coloca os 6 anjos. Nossa, oração épica do Marco Feliciano. E era só essa oração, né? No raio de 6 quilômetros. Onde houver um demônio alojado.
Legal, legal. Não, era... E foi mais ou menos essa ideia. A gente falou, Jesus... Aí vocês estavam lá cantando e falaram assim, Jesus, coloca 2 anjos ali na porta. Jesus, a dois gente anos não atrás. aceita menos que isso. Na nave da igreja, ele começava assim, ó. Ele falava assim, Deus, se ainda tenho crédito contigo no céu. É, ele falava isso, né? Pra verdade. quem tá perdido aqui, é a história do Marco Feliciano. Se você quer ver uma pregação antiga dele, você vai ver nesse momento. E eu lembro que aí nesse culto de sábado, vazio, e é coisa humana isso. A gente quer, às vezes, ser visto. Né? E nesse culto a gente falou, não tem quase ninguém no culto. Tinha quase ninguém. Né? Deu vontade de nem cantar, sendo a primeira vez. Você falou, nossa, ninguém tá vendo. Eu lembro que tava vazio. E adiantando a história, eu lembro que a gente foi cantar. E eu lembro que, nossa, foi um culto que eu nunca vou esquecer. Eu lembro que Deus usou muito a gente, tudo para a honra e glória, né, do nome de Jesus. Eu lembro que Deus usou muita gente nesse culto. Né? Acho que acredito que foi um dos melhores. E Deus se fez Ficou presente. engraçada essa frase. Deus se fez presente. Não, Qual? ficou engraçada a frase. Qual? O jeito que você falou, Ah, nós fomos os melhores. Fomos os melhores. É que assim, mano, eu tento ficar sério, mas eu não consigo. Eu sou não, moleque mas ainda. não, é legal esse negócio de dinâmica, né? Não, mano, só o diabo que é moleque. Tá? Não, eu sou criança, sou menino. Mas a Bíblia É fala que porque a gente tem que ser como tem menino. amizade pra fazer isso, né? Às Não, vezes sim, as tem pessoas intimidade pra fazer isso, tá valendo. Aí eu lembro que Deus abençoou muito. E aí a gente começou, sabe? Bem na assembleia e tal. E aí eu ouvi você falando que é da Ceifa, né? Da igreja Ceifa. E a gente chegou ir lá. Ou seja, Deus rompeu fronteiras mesmo. A gente chegou em várias igrejas. A gente cantou na Quadrangular, que é a sua igreja, Denis, também. Cantou quando mesmo? era lá na Abílio Borges. Sério? Então a gente andou bastante. A gente cantou na igreja do Tales, na Casa Voadora. Foi mesmo? Foi. Mentira. A gente fez. Sério mesmo? Foi. Eu tô falando pra você que o negócio Caraca, mano, o que vocês cantaram lá, você lembra? Olha, eu vou te falar um negócio. Nesse dia o Bruno não foi. E eu cantei um repertório das 10 horas até meia-noite lá. Ô, louco aí. Eu levei uma bandinha boa. Nessa época a gente conseguiu arrumar A uns Casa meninos Voadora, bons. quando era lá na... No mesmo lugar que ele tá. Não, Não. Agora mudou, você Ah, não sabe? mudou? Tá lá perto do... Quando era lá perto da Ituiutaba que eu não. fui. Não sou Benedito? Isso, Benedito, perto Agora do não é mais shopping. lá, não. Lá na Tem uns- Uberlândia. Eu não esqueço do dia, foi o dia da Black Friday. Eu lembro que estava muito cheio o shopping. Esse dia eu tinha andado no shopping momentos antes. Eu até cheguei atrasado nesse culto lá na Casa Cara, eu Voadora. gostava de tocar lá na Casa Voadora, porque assim... Abraço, Thales. A ideia da Casa Voadora, ele é cheio dos mexã, né? Eu Abraço, gostava Thales. eu gostava de tocar lá na Casa Voadora porque, primeiro, não era muito grande e assim, era muito aconchegante, sabe? Era legal. Esse negócio de você ficar assim, cara a cara com a pessoa que tá te ouvindo, é um negócio assim muito legal. Cantar sentado, né? Algo diferente demais. Eu achei Exatamente. peculiar Ó, demais. teve um dia, mano, que eu tava tocando lá, foi tão assim, animado, tão louco, que do nada o Thales pegou um trompete E ajudou. do nada, cara. E virou... Você tava nesse dia, Léo, ou não? Tava. Mano, virou uma festa. Eu lembro. Mas virou uma festa, que você não Claro tem que ideia. eu toquei teclado pro tipo. Foi? Foi o Foi dia nesse que dia? o Alfredo tava tocando também, não tava? Tá, tinha um monte de Alfredo gente. tocava o quê lá? Baixo. Baixo. Ah, tá. Ele toca baixo. Toca bateria também. Então, só pra ver se é o que eu conheci. Então era disso que eu gostava, sabe? Era bem... Eu achei legal. Inclusive foi algo diferente, porque a gente tem costume de cantar, às vezes, nas igrejas, pouco tempo, né? Vou dar um exemplo, às vezes 2, 3 oportunidades, já era até algo legal. Olha, eu tive 3 oportunidades, entendeu? Você cantou lá E quantas lá eu músicas? lembro que ele, vai embora. Eu falei, aí chegou uma hora, eu falei, não, mas vai, pode continuar. Aí tem uma hora que eu falei, não dá mais não. Você tava com Não banda. dá mais não. Tava com banda, tava com... Nossa, vários meninos diferenciados. De várias igrejas. E eu lembro que naquele dia eu acredito que eu cantei uns 13 louvores. 13? Foi bastante, foi legal. Rubem, vamos fazer um negócio legal aqui. Faz uma pergunta pra gente aí, ele tá doido pra... Ele tá doido pra perguntar, né? Pra Faz perguntar. uma pergunta pra gente. Fazer uma pergunta pra você. Nossa, é muita pergunta, mas assim... O radialista... Eu quero saber de vocês... Vamos mudar até a voz aqui agora. Eu quero saber de vocês o seguinte... Até onde vocês querem chegar com esse projeto desse podcast? O que vocês querem alcançar? Posso começar? Pode. Até Só um parênteses aqui. Ele falou igual aqueles pais, né? Falou assim, onde você tá querendo chegar com isso? Onde você está querendo chegar, meu filho? Mano, a ideia
é chegar onde Deus planejou. Legal. Eu tenho uma ideia na minha cabeça de que todos os meus dias já foram escritos pela mão de Deus. Sim, eu acredito muito nisso. Então, até onde Deus quiser. É porque às vezes a pessoa tá ouvindo a gente vai falar assim, vai estar passando lá no Instagram. Olha, mais um podcast aqui, que legal, hein? Ah, beleza, só mais um. Não, eu acredito que não é só mais Mas a nossa meta, agora se você quer saber uma meta, a nossa meta é edificar a cidade, a Sim. nossa cidade. Ninguém quer ficar famoso aqui. A gente não tá precisando de fama. A gente conversou muito sobre isso no início. Quando a gente começou a falar sobre o podcast, a primeira coisa que a gente falou foi o seguinte: o Denis disse, cara, eu tenho meu salário, você tem o seu salário. Eu não preciso disso. A gente tem os nossos trabalhos, a gente não precisa disso. A gente vai se esforçar para fazer esse podcast pra gente ser pioneiro no negócio. Sabe? E uma coisa... Sabe? Pioneiro no sentido não tipo assim, eu tenho orgulho. Não, no sentido de que alguém precisa começar isso. Exato. Então a gente decidiu isso. Vamos começar. A gente sempre teve envolvido com essas coisas, cara. Sempre teve. E Rubens, a nossa amizade, ela é muito antiga, Muito. desde a Idade da Pedra. Então, assim... O Denis tinha, o que, 13, 14 anos. hoje eu tenho 27, pra você ter ideia. Então, Desde a assim, época do Novo Som, né? Pronto, acabou, resolveu. Sabe como que eu conheci o Denis? Eu cheguei em Uberaba, o Denis era da Assembleia, né, Denis? Aí o Denis Não, o foi- Denis da Assembleia, não. Não, o Denis era da não Assembleia. creio. Aí Yes, o Denis foi na igreja, eu tava frequentando uma igreja que tava começando, tinha uns 3 meses só. Sim. Aí o Denis chegou lá e falou assim, aí o pastor falou, esse aqui é o Denis, veio. Aí me apresentou, eu falei assim, e aí, cara, beleza? Aí ele falou assim, poxa, é o baterista, cara. Ele falou, baterista? Foi. E eu tenho um pedal duplo lá em casa. Ah! tem um pedal duplo. É a famosa frase, né? Quem mais se acha, eu acho que é o baterista que mais Não, se mas acha. é Sempre, sempre, sempre. Ele tá falando isso porque o meu primeiro instrumento que eu aprendi a tocar, ou tive interesse, foi a bateria, né? Aí é por isso. Mas o que eu tava querendo... O objetivo, né? O que eu tava querendo concluir aqui na conversa é que esse momento de conversa, essa roda de conversa que edifica, sempre tivemos, sabe? A nossa amizade, ela é bem, bem antiga, mas assim, toda vez em que sentamos, a gente tem um bom papo, sabe? É tudo sobre o reino. Sim. Sabe? É tudo sobre o reino, sobre o que podemos fazer, o que você está pensando, o que Deus está falando até com nas você. nossas conversas mais zoadas, assim, a gente deságua nisso. No final... A gente termina nisso. Exato. Então, baseado nisso, sabe, Rubem? Baseado nessa conversa, nesse bate-papo que a gente tem sempre, a gente morou junto, eu e o Denis, cara. Isso é verdade. Uns 4 anos. Então, a gente virava à noite, cara. O quarto dele tinha um negócio de madeira, assim, né? Um forro de madeira. Lá no fundo da casa, a gente ficava lá e batia papo, muito papo, a gente conversava. Então, isso não é de hoje. Sim. Então, se é um negócio que funciona bem, poxa, a gente gosta de conversar, a gente tem assunto legal, a gente se entende. Por que a gente não faz isso? Quando o Denis falou, uma das coisas que eu pensei quando eu cheguei em casa, eu até comentei com a minha esposa, foi... Eu nunca tive uma discussão com o Denis. Nunca, cara. Tu lembra? Sério? A gente nunca teve uma discussão de Mas tipo é aquela assim, que vocês tiveram aqui nossa, brincando. mano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente nunca teve uma discussão assim. Pô, olha que já teve situações assim, mas a gente nunca brigou, nunca teve nada. Inclusive, a gente já teve épocas que a gente ficou um tempo sem se falar, porque eu tava numa outra realidade, em outra igreja e tal. Só que de vez em quando a gente se falava pelo Instagram, pelo WhatsApp e tal. Mas quando a gente se encontrou de novo, foi igual lá no quarto, lá atrás. A mesma Tipo, coisa. não teve Nada formalidade, né, mano? Não teve formalidade. Só chegou, sentou, conversou e zoou uma cara do outro. Amizade, o nome disso. É amizade. Né? É tão legal ver isso, né? Essa questão Se há formalidades numa relação, eu acho que a amizade está extinta, acabou. Se há formalidade, sabe? Eu penso dessa forma. Então, a partir do momento que a gente se encontra e não tem... Tu já viu aquelas pessoas que passam um tempo sem se encontrar e, de repente, quando se encontra, tem toda uma formalidade porque a cabeça da pessoa mudou. Sim. Aquela pessoa não faz mais parte da vida, da realidade dela e tal. Então, isso não acontece.
Eu acredito que, já que a gente tá falando de amizade, cara, se você tem um amigo de verdade, independente se a sua realidade mudou, se o cara lá ficou muito importante na sociedade, ele é seu amigo. Independente. Se é amigo Sim, de sim. verdade, ele pode ser, por exemplo, o Papa. Se é seu amigo, você vai chegar, você vai fazer uma piada com ele Você que tem a é do liberdade. íntimo de vocês, que, tipo, cara, vai fluir, entendeu? Não, e aí eu entro... Se não fluir, é porque nunca foi. E aí eu entro até numa questão, eu vi você falando que você é casado também, né, Denis? Isso. E a minha esposa até me acompanha aqui. Não pode deixar também de falar, né? Beijo, Ariana! Ela tá aqui comigo, Ariana Rezende. Então, pra complementar o merchan, né? Ele é muito radialista, né, gente? Senão depois você sabe como funciona, né, as Ó, coisas. só pra não... Não, fala o nome dela completo, então. Ariana tipo assim, Rezende Santos. Não. Leocádio, Leocádio. olha Legal, só. puxou meu Faz sobrenome. igual a Xuxa, quero mandar um beijo, fala desse jeito, Tá vai. bom, então Momento Xuxa. momento emoção aqui. Eu queria, nesse Momento momento, Rainha dos Baixinhos. mandar um grande abraço, um grande beijo pra pessoa mais especial da minha vida. Eu não quero olhar pra ela, acho que ela tá Até olhou pro rachando lado. o bico. Pra pessoa mais especial da minha vida. Depois da minha mãe, já viu aquelas pessoas, né? Depois da Depois da minha minha mãe, né? Mas assim, ela... Aí eu queria entrar nesse caso da amizade, porque assim, eu acho que todo relacionamento... Alô, solteiros! Todo casamento tem que ter amizade. Eu acredito que vocês concordam comigo. Eu converso muito melhor. com minha esposa isso. Aham. Né? Claro que tem nos momentos de amor, mas eu tô querendo dizer assim, você precisa ser, falando de amizade, você precisa ser amigo dessa pessoa, entendeu? Só que eu entendi. O negócio é que, mano, o mundo tá cada vez pior, né? Infelizmente... Isso é bíblico, né? O mundo vai de mal a pior. É muito difícil ter amigo. Hoje em dia as pessoas têm colegas, né? Amigos, tipo, amigos mesmo, Mano... A minha bisavó falava uma coisa sobre amizade. Inclusive, isso foi uma coisa assim que marcou muito. Eu lembro que ela já estava com seus 90 e tantos anos e eu ouvi isso quando eu era adolescente. Ela disse assim, amigo de verdade é aquele que acode. Já ouviu essa palavra? Uhum. De acudir, né? É porque a gente usa muito isso lá no Sim. norte. Acode fulano e tal. Cara, eu fiquei com isso na cabeça e todas as vezes que eu pensava num padrão de amizade, eu pensava nisso. O amigo de verdade é aquele que acode. No sentido de que quando eu tô no tempo de alegria, eu tenho meu amigo de verdade que tá comigo. Sim. no Pode falar que é o Deus, tá? Não quando eu precisa tô de formalidade aqui. no tempo de dificuldade, eu tenho meu amigo de verdade que me acode, entendeu? Que pergunta. E eu acho que a amizade tem muito a ver com Jesus, cara. A prova disso foi o que Jesus fez com Judas, né, Rubem? Judas fez, como diz a minha avó, a cachorrada de trair ele. E ele chega lá e diz assim, Judas, meu amigo. Meu Deus E do foi céu. verdadeiro, né? Foi. Foi verdadeiro. Aquilo ali foi transformador. Inclusive, eu vi um podcast esses dias com o Augusto Cury e ele fala como que ele se converteu. Foi por causa dessa passagem que ele se converteu. Porque ele disse assim, como que um homem Legal, é né? capaz de olhar pro seu algoz, né? Pro seu traidor e dizer assim, meu amigo. E muito real. Aqui. Não, e para pra pensar comigo, você falando de amizades difíceis, eu concordo com vocês, mas assim, se a gente for olhar à luz da Bíblia, vamos lá, Jesus, né? Uma multidão segue Jesus. A maioria dos capítulos e versículos de Mateus, Marcos, Lucas e João estão falando, uma multidão segue Jesus. Mas aí a gente reduz essa multidão para os 12, né? Os 12 discípulos. Mas se a gente estudar mais a fundo, a gente vai entender que tinha os 3 que sempre estavam dando Jesus. E mais a fundo a gente vai lembrar do único que recostava sua cabeça sobre o ombro de Jesus. Então, até na época de Jesus, era difícil de se ter amizade e era filtrada as amizades. Então, isso segue os nossos dias atuais, né? Às vezes a gente tem poucos amigos. Isso não quer dizer que a gente está errado. Né? Eu acredito que antes poucos amigos do que uma multidão, entendeu? Com Legal, certeza né? é melhor você ter 1 ou 2 amigos verdadeiros do que ter um monte de colega. Que você pensa que é seus amigos e na hora que você precisa de um conselho
que venha do alto, sabe? De um amigo ser usado por Deus, porque hoje em dia, né, as pessoas vão atrás de profeta. Cara, mas se você tiver um amigo crente, um amigo de Deus, ele vai te falar a verdade com todo amor, como se fosse o próprio Jesus ali, ó. Exatamente. E uma notinha de rodapé aqui, só para não perder o foco. Se por acaso algum desses amigos falharem, que vai chegar um dia de A gente alguma mete paulada falha, nele. nós temos o grande amigo que é Jesus, Brincadeira. que nunca vai falhar. Palavra de Deus diz, né? Pode-se uma mãe esquecer de um filho, mas eu nunca. Porém, todavia, Exatamente. não esquecerei de... eu falo que nós temos 3 amigos inseparáveis, né? Deus, que fez tudo para nós. Jesus, que fez tudo Pior que por nós. você fala sempre desse jeito. Mas a sequência... antigo isso aí que ele tá antigo. falando. É antigo. E eu acho bacana quando alguém fala isso assim, nossa, você sempre fala desse jeito. Porque a gente... É uma característica sua, A né? gente não Nasceu. perde... É uma coisa que a gente não perde no meio do caminho. As estacas da nossa fé, sabe? Onde que tá as estacas da nossa fé? Eu sempre vou lembrar dessas coisas. E sempre nesses assuntos a gente vai trazer à memória esses ensinamentos que estão lá no início de tudo. E eu sempre tive isso na minha fé, na minha experiência de fé. Os meus 3 amigos inseparáveis, Deus, que fez tudo para nós, Jesus, que fez tudo por nós, e o Espírito Santo, que faz tudo em nós. Né? Os nossos 3 amigos inseparáveis. Então, Rubem, vou te fazer uma pergunta, cara. Esse Rubem Sim, Sim. é o irmão de José, é esse mesmo. Aí veio daí. Veio daí, né? Inclusive, muita gente fala, mas foi o Rubem que jogou José na cova, mas foi ele que livrou, porque senão Sim. ele ia morrer. Senão ele ia entendeu? morrer. Bacana. Uma pergunta que eu quero te fazer, Rubem. Hoje, nessa realidade de mundo que a gente vive, nesse caos, né, de guerras, rumores de guerras acontecendo no Oriente Médio, Ucrânia e Rússia. Saiu uma agora, né? Ontem, né? Da Coreia do isso. Sul, Coreia do Norte. O que estourou outra guerra? Na verdade, eles estão em atrito. Eles estão em atrito, né? Mas não é bom, né? Não é bom. Então, no Quem meio... que é? Desculpa aí, eu tô É por a fora. Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Eles estão fazendo aqueles famosos testes. a Coreia só do que um Norte- muito perto do outro. Ações entendeu? militares. A Coreia do militares. Norte soltou alguns mísseis lá E na Irã? Sei não, hein? A Coreia do Sul começou a se coçar, né? É que a Naira, ela é simpatizante da Coreia do Sul. Ah, legal. Mas né, Coreia do A Sul. cultura, está- cultura está- pop, né? né? Então, cara, no meio de tudo isso, como que tu tá enxergando a igreja hoje, assim, sabe? A igreja de Jesus no Brasil. Como Num que tu tá contexto enxergando? geral, né? Diante de tudo isso que tá acontecendo, como que tu tá enxergando a igreja? Se posicionando, entendeu? Entendi. A Bíblia ela chega a dizer, né, nós que somos evangélicos e cremos que Jesus vai voltar, seja na volta dele ou seja na nossa morte, Jesus vai voltar. E eu lembro, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas tem um quadro muito antigo. Esse quadro muito antigo, vocês já viram esse quadro que fica em casas, principalmente pessoas antigas, que tem um caminho pequeno Sim. e aquele caminho grandão, um monte de gente num caminho grandão. E um caminho. Caraca, Nossa, minha bisavó, né? Exatamente, Você eu já acho viu legal o quadro? esses quadros. Que tem um caminhozinho, todo pequenininho, Sim. como se ele leva para o céu. Lembrou agora E ali. tem um caminho grandão, que tem um monte de gente se divertindo. E mostra Cara, as pessoas de boa. eu fico viajando Não, quando eu vejo aquele isso. quadro é show. Então eu entendo o mundo dessa forma. Eu entendo o mundo de muitas pessoas aproveitando a vida. Desde já, eu gosto muito de pequenos detalhes que acontecem. Eu quero comentar o que aconteceu com o Denis lá na prefeitura esse dia que eu tive, que eu achei muito interessante. Tinha bastante pessoas importantes. Tem muito a ver com o que a gente está falando. Tinha bastante pessoas importantes. Eu virei para ele e falei assim, olha, Denis, porque quando a pessoa era chamada lá na frente, falava, né? Tal pessoa nasceu na cidade tal, é formada em tal, tem uma pessoa lá que falava em 4 línguas e tal. Eu Cara, falei tinha um assim, homem lá que tinha um currículo que dava não, um assim, quarteirão. a gente achava que nem Eu era fui- do Brasil. Eu fui homenageado, só falaram assim, ó, vai lá. É isso aí, né? Esse é o nome dele, nasceu em Uberaba e vive em Uberaba. Próximo. Então, assim, aí eu falei assim, ele tava do lado do Denis, eu falei assim, Denis, olha que bacana.
quando a gente vê as pessoas subindo lá em cima, a gente vê que a gente não é nada. Olha o tanto de coisa que essa pessoa tem, olha o tanto de coisas que essa outra pessoa... Olha o tanto de graduação, Sim. olha os cursos e tal. E ele falou um negócio que me chamou a atenção. E entra no que a gente está falando dessa... Vixe, eu tô até com medo que você vai falar que eu não lembro. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, rapaz, isso tudo são títulos, isso não adianta nada. Nossa, mas naquela hora foi tão legal, sabe? Porque a autoestima estava lá em cima, sabe? Eu falei, nossa, que legal esse povo. E ele falou, eu entendi que isso não é nada em relação ao que a gente crê sabe, isso são títulos. Por isso que eu perguntei do podcast qual que é a função, qual que é o objetivo. Porque não é, eu sei que não é para ser só mais um podcast. Sim. Entendeu? Então aí, eu entro no que você falou, no contexto geral, o que eu percebo? Muita gente correndo atrás do vento, que nem a gente fala, né? Correndo atrás do nada. E pessoas simples como nós aqui, vocês fazendo um programa que vai alcançar a vida de, às vezes, alguém que quer tirar a vida. E vai falar assim, nossa, ainda há esperança para mim. Ainda há esperança para a árvore cortada. Então, assim, eu vejo muitas pessoas correndo para daqui a pouco morrer e tudo ficar ao léu. E eu vejo pessoas como nós... Não vou falar que eu estou arrepiando, não, que eu não estou arrepiando, não. Eu vejo pessoas como nós que estamos aqui na sala, fazendo, às vezes, umas coisas tão simples, um podcast, um vídeo motivacional que eu fiz hoje lá para o Instagram da minha igreja, mas que está alcançando vidas que, através da nossa palavra, que vem de Deus, essa palavra vai alcançar essa pessoa vai entender quem é Deus, e através de entender quem é Deus, vai ter a sua vida transformada como a minha foi. E quando essa vida for transformada, essa pessoa vai viver algo sobrenatural com Deus, e quando ela viver esse algo sobrenatural com Deus, ela vai entender que isso é muito bom, muito melhor que qualquer dinheiro, qualquer momento, e ela vai querer, de ânimo e coração, apresentar isso para outra pessoa, e nisso ela vai alcançar outra pessoa, e mesmo que em poucos, nós vamos caminhando para um objetivo, que é o céu. Então eu vejo muitas pessoas não levando a vida como deveria ser levada, como ensinada por Deus, mas poucos. E mesmo sendo poucos, nós estamos caminhando e vamos chegar ao nosso objetivo. Muito bom. Excelente. Cara, eu acho que a gente está abrindo esse espaço e trazendo um pessoal muito bom, né, Denis? A gente começou com o Dudu e agora com o Rubem, trazendo um pouco da experiência dele. E é bacana que quanta gente boa tem nessa cidade, com experiências legais, entendeu? Com características e com capacidades que vão muito além do que esses títulos e essas coisas que vocês viram lá, entendeu? Que tem muito a ver com o reino de Deus, com aquilo que Deus tem para essa geração, para esse tempo. Então, vendo a tua história, sabe? Vendo tu contar desde lá dos primórdios, de como é que foi com teu pai, de como é que foi na igreja, de como foi os ensinamentos. E eu fico pensando que tá até hoje no caminho, né, cara? Mesmo isso baseado na pergunta que eu te fiz, nesse caos que está o mundo. Sim. Permanecer, né? Permanecer firme, falando de Jesus com tanta alegria e ainda sonhando com coisas melhores, né? Com projetos e tudo mais. Isso é extraordinário. Eu queria te perguntar, tu ainda tem alguma, vamos dizer assim, alguma intenção de voltar à dupla? Olha... Essa dupla não era uma dupla sertaneja? Não era. É uma dupla, vamos dizer, num estilo mais pop, né? Porque a gente pegava a Cassiane, Entendi. A gente pegava um Alisson Yeide, alguma coisa assim. Porque quando eu era criança, só pra tu ter noção, eu chamo Leonardo, que é meu primeiro nome é Leonardo, e o meu irmão chama Leandro, meu irmão que é um pouco mais velho do que eu, 2 anos mais velho do que eu. E a gente tinha uma dupla. Não. Porque na época, quando a gente tava ali, chegando na adolescência, a dupla Leandro-Leonardo, teve o boom. Foi o auge. E aí, poxa, a gente já tinha o nome deles, né? Aí a gente cantava na igreja. A gente tinha umas musiquinhas. Vocês montaram a dupla. A gente tinha uma dupla. Leandro-Leonardo. Aí subia. O Merchan já tinha. Já né? tinha. Já era famoso, meu né? amigo, Já tinha o nome. A gente tinha uma musiquinha que a gente cantava, o povo cantava junto com a gente, que era Zeca saiu
pra orar. Veio um gavião. Que eu já vi essa tentar. música aí, você já me contou. Você causou o poder de Deus. E Era uma todos paródia? Não, Não. e todos os pintinhos deram glória a Deus. A gente fazia. A gente era criança, cara. Só que eu cantava bem alto, né? E meu irmão fazia tipo uma segunda vez. Eu cantava. Zeca saiu. Segunda vez, Ívalo. É a segunda voz. A segunda voz. E aí, era bacana, mas era sertanejo Sim, mesmo. sim. Bacana. Então, Aí você falou da dupla, Isso, se a da gente vai dupla. continuar ou não. Aí a gente entra até num assunto legal, tipo assim, eu acho que tudo tem seu tempo determinado, né? Então, assim, o momento que a gente viveu da dupla foi muito bom. Hoje eu agradeço. 6, a né? Deus. Você falou? De 5 a 6 anos a gente cantou, sabe? A gente viveu muitas experiências. Eu tenho muitos testemunhos para contar através disso, sabe? Só que eu acho que, como tudo na vida, né? Você estava até comentando no emprego seu, que aí você voltou para um outro serviço e tal. Então, assim, tudo na vida tem um momento de mudança, né? Sim. É igual, eu não estou aceitando eu ter 30 anos. Não estou aceitando. Você não está aceitando? Não, não estou aceitando. Sério? Né? Não é um de repente 30, não, mas eu não estou aceitando esse negócio. Eu falo, nossa, eu estou ficando muito velho. Você falou assim, caraca. Né? A minha esposa fica, você tem que ser mais sério, né? Então, assim, né? Porque mudou, parece que depois de 30 já virou um homão, né? Então, assim, como tudo na vida tem que mudar. E eu percebo que eu tenho que mudar, né? A idade. E eu percebi, Você eu me falei fez assim, lembrar daquele meme lá. Qual? Não, quando ele fica mais velho, ele fica maduro. Quando ele fica mais velho, ele muda, amadurece. né? Ele amadurece. Então, aí foi isso que aconteceu. A gente precisava crescer no ministério, mas como que cresce no ministério? Cantando sem parar, sem uma igreja teoricamente fixa. Sem Ah, sem a gente raiva. tinha muita agenda, né, mano? Teve uma época que eu empolguei tanto, né? Aí entra a temperança que a gente falou, nem muito, nem pouco. Aí eu tava marcando nem pessoa famosa mesmo. Culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, fazer um bannerzinho digital, né? Que isso, hein? Tava dando tempo nem Tava pra- cantando, sério, tava indo bem. Tava indo bem e cantando. Eu ficava rouco, eu não sabia nada de fazer esses exercícios. Aí cantava rouco na outra igreja, aí no outro dia já tava rouco de novo e canta. Tava Deus cuidando, usando, e Deus usando a gente, graças a Deus, né? Então, assim, aí chegou um momento que a gente falou assim, olha, nós precisamos crescer ministerialmente, né? A gente já está começando, já casamos, né? Ainda a gente não tem filho, mas é algo que eu quero muito ter. Então, assim, a gente já está planejando ter filhos, então a gente precisa crescer na nossa igreja. E não tem como crescer saindo todo domingo. E aí a gente resolveu, né, parar, porque aí começou a ficar também um pouco repetitivo. Vai numa igreja, depois a outra chama de novo, tal. Acabou não... Continua correndo, tá, cara? Se preparando fisicamente, porque ter filho... tu precisa de correndo muito preparo. né? Ô, você falou uma coisa interessante. O Eduardo fala muito lá na igreja, né? Abraço, Eduardo! Não, O Eduardo foi sobre- no meu programa. Legal. Sobre Abraço, raízes, sabe? Porque, assim, tem muita gente, muito cantor, que não, artista, né, vamos dizer assim, ministro, que não tem raiz, cara, sabe? É legal sair, cantar, ministrar em outros lugares, mas é melhor ainda você ter as raízes em um lugar, Tem um lugar pra voltar, né? ter um lugar para você voltar e falar assim, poxa, eu faço parte daqui, é aqui que eu sou sarado, é aqui que eu saro e sou sarado, é aqui que Deus... E tem uma questão de embate de... porque é normal isso. Quando a gente canta em muitas igrejas, embate de doutrina. Um exemplo, tem igreja que nós vamos, precisa usar terno, não. Aí tem igreja, não, por que você não veio de terno? Eu vou uma igreja, não, aqui pode ficar tranquilo, aqui é o som, não sei o quê. Teve igreja que a gente cantou sem, porque a igreja era tão humilde que não tinha microfone. Sim. Então, assim, a gente vive, Mas às vezes... aproveitando nesse negócio de experiência aí, qual que foi, com a dupla, qual que foi o evento mais top, assim, que vocês participaram e falaram, nossa, foi muito bom esse que eu gostei demais. Olha, eu vou ser... até um conselho para todo mundo que vai nos ouvir, que está nos ouvindo e tal, né? Eu tô achando que é rádio, né? Que a pessoa tá ao vivo aqui, né? Olha lá, a TV lá. Tem gente ao vivo aqui na sala que tá ouvindo. Então, assim, teve vários momentos, mas tem um que eu me lembro, eu tenho muitos testemunhos. A gente só vai viver experiências com Deus, é interessante lembrar disso. A pessoa que conhece a Deus, ela precisa ter experiências com Deus, porque senão porque a gente entende que Deus é espírito. A gente não está vendo ele aqui na sala, mas ele está entre nós. Então, a pessoa precisa entender que existe Deus. Como que vai entender que existe? Através das experiências. Eu preciso ter uma experiência com ele, com Deus. Entendeu? Então, tem pessoas que, eu nunca vivi. Você precisa viver.
Então, tem que ter experiência com Deus. Então, eu tenho muitas. E todas, as maiores experiências que eu tive foi quando eu estive envolvido com a obra. Sim. Então, as pessoas que não estão envolvidas, a chance de ter experiência com Deus são muito poucas. Então, se envolva com a obra, viu? É um conselho, se envolva. E quando a gente estava bem envolvido, eu lembro uma vez que a gente foi cantar no congresso, num evento da Madureira, a nossa igreja é missão, nós fomos na Madureira. É um congresso que teve aqui em Nós Vamos Ir, foi até no Centro Afro que tem ali. É um lugar que tem... Isso, bem lá no Elza 4, perto da Neuza Barçanã Farandes ali. Sei. Era um congresso que estava muito cheio. Eu lembro que esse dia, a gente estava num culto, muito abençoado, e a gente estava lá embaixo. E no decorrer do culto, o pregador que estava pregando falou que Deus queria usar a gente, só que a gente estava achando que não era a gente, né? Aí ele falou, não, eu estou falando com vocês, vem aqui em cima e tal. Aí a gente achando que não era a gente, não. Aí ele foi lá embaixo e buscou a gente. Eu lembro que ele buscou a gente lá embaixo, levou a gente, tinha um púlpito que era em cima da quadra, como se fosse. Ele levou a gente, orou por a gente ajoelhou, sentiu muita presença de Deus. Experiência minha. Eu lembro que eu desci daquele lugar. Eu acredito assim que dessa vez eu não lembro de ter acontecido o que aconteceu essa vez. Eu lembro que eu não falava nada, mas eu sentia que eu estava tão cheio de Deus. Gente, não parece brincadeira, mas por onde eu andava, as pessoas me olhavam assim, ó. E à medida que eu ia chegando perto dessas pessoas, as pessoas começavam a sentir a presença de Deus. E eu não encostava na pessoa, eu chegava perto. E eu lembro que teve uma hora que... Eu lembro disso, que as pessoas abriram um corredor para mim assim, ó, e eu achava que era, né, para mim passar, né? Não era não, é porque tinha uma pessoa no centro, e essa pessoa não estava sentindo a presença de Deus. E eu lembro que quando eu cheguei, eu não sei se as pessoas fazia tempo que não sentia, mas eu lembro que eu cheguei, e eu andava tranquilo, como se Deus estivesse junto mesmo comigo. Eu andava devagar, assim, ó, andando, sentindo muito a presença de Deus, e nem falando eu estava. E eu cheguei perto das pessoas, essa pessoa começou a pular, tinha muitas cadeiras ao redor, porque estava cheio, e as pessoas batiam nas cadeiras, e o pessoal foi tirando nas cadeiras, e era uma experiência minha com essa pessoa, acredito. Então, tipo assim, esse dia eu senti, algo muito surreal, e eu senti a presença de Deus muito grande na minha vida, Que sabe? legal, mano. Então, assim, esse dia... Resumindo, se eu tivesse aqui nesse momento, vocês iam começar a sentir, entendeu? Entendi. Eu estava muito cheio do Espírito Santo de Deus. Muito bom, muito bom. Assim, deixa eu fazer uma pergunta interessante. Algo nessa realidade evangélica, assim, que de tudo isso que tu já viveu, todas as experiências e tal, momento nostalgia, o que tu sente falta? Tu acha assim, poxa, por que isso acabou? Por que isso se perdeu? Ou então podia durar um pouco mais. Podia voltar, sei lá. E tal. Olha, vamos dizer o seguinte, nós não entramos na parte de quando eu aprendi o instrumento, né? Porque aí eu contei a história da dupla e isso, mas foi bom que chegou agora o momento dela. Eu lembro, agora o Denis vai lembrar. O meu irmão, ele sempre tocou guitarra. E ele tinha uma banda Herdeiros do Reino, HR. Ele chama Alisson. Essa banda tocou num evento naquela chácarazinha que a gente fez, tipo um acampamento. Lembra da Vivi? Lembro. E era a HR que tava tocando. Naquela época já existia. Isso, o irmão dele, HR, Banda Herdeiros do Reino. Esse mesmo. O famoso Goncourt. Agora ele tá com a cabelo mais baixo. A banda HR, Herdeiros do Reino, mas muita gente brincava, falava que a HR era da Alisson, né, o nome dele, e Ruben. Faz sentido. Faz sentido. Aí, eu lembro que ele montou uma banda, era ele, aí teve várias formações. E eu não sabia tocar nenhum instrumento nessa época. Aí eu falava assim, nossa, eu quero fazer parte. Ele falou, não, então faz segunda voz. Aí nós ia cantar. E quem cantava? Eu cantava o Gustavo, você lembra dele? Gustavinha, lá do Boa Vista. Não tô lembrado. Inclusive, agora, voltando ao caso do Dudu, que veio aqui, era nessa época, ele contou da banda Shaddai. Eu lembro da banda Shaddai, era dessa época, dos meninos, do Samuel, do Osni e tal. Então, assim, o meu irmão era um fã do Osni, até hoje né, que toca muito guitarra e tal. Então, assim, aí essa época, eu falei assim, eu quero participar. Ele falou, não, então faz segunda voz. Aí o Gustavo ia cantar, eu cantava, fazia segunda voz nos hinos. Porém, como vocês sabem, a maioria das vezes segunda voz é na hora do refrão. Né? Não tem como, às vezes, começar a segunda voz. Né? Você queria aí solar. eu ficava lá, né? Começava um hino. Né? Aí chegava na hora do refrão. Aí voltava a partir do começo do hino. Você ficava parado. Eu ficava parado. Eu falei, não, é muito chato esse negócio aí. Né? Cantando nos eventos e eu lá, né? Nem para fazer alguma coisa, eu ficava quieto, né? Falei, não, esse negócio tá certo, não.
Falei, eu preciso aprender alguma coisa. Aí meu irmão falou, ó, a nossa banda tem tudo, menos teclado, você não quer aprender, não? Aí ele me deu aqui esse tecladinho pequenininho, que é esse pequenininho mesmo, de criança. E eu anotava lá, dó, ré, mi, fá, escrevendo. Que legal, tal, mano. E eu aprendi, né? O Dudu me ajudou muito nessa época, né? Teve outros tecladistas. O Dailton, vocês lembram do Dailton? Lembro. O Dailton tá em Portugal, mano. Né? O Dailton tá em Portugal, exatamente. Abraço, Dailton. Adailton. Então, assim, eu lembro da Dailton demais. Corta pra mim, corta pra 18. Daí tu volta pra casa, você tá muito longe, Portugal é longe demais. Nossa, eu gosto demais da Dailton. Da época do Simão, você lembra do Simão? O Simão eu não lembro, não. Não, ele tá em Uberlândia também. Então, assim, eles tudo me ensinaram a tocar teclado. Então, eu aprendi. Aí eu comecei a tocar teclado. Foi essa época que eu comecei a tocar. Foi na época da banda. E o período de nostalgia que vocês querem que comente foi exatamente isso. Eu lembro que antigamente, a gente está até conversando sobre isso, tinha muitos eventos de banda, a gente saía muito para esses eventos, cantava muito nas quadrangular, que antigamente tinha muito nos bairros. Então eu tenho muita saudade desse momento, né? Tem minha esposa aqui, eu lembro muito da época da Wesleyana, que você fez parte. Sim. A gente, quem nunca disse e foi na quadrangular e falou, os melhores músicos são os da quadrangular. Quantas vezes a gente falou isso, que a gente admirava muito os meninos. Quando o Natan era de lá. Então, assim, eu tenho muita saudade desses momentos, né? Dos eventos que tinha muito evento. Hoje tem muito, os eventos hoje são muito restritos às igrejas. As igrejas. Né? A igreja A faz o evento para a igreja A igreja B faz o evento para a igreja B. Então eu muito sinto local, saudade, né? eu sinto muita saudade desses eventos quando tinha. O Gessé participava, eu gosto muito de Gessé. Mas você acha que esse tempo acabou? Por que você acha? Eu tenho uma visão. O meu ponto de vista primeiro, era muito mal produzido. Sim. Era desorganizado. Desorganizado. Era e mesmo. isso assustava as pessoas. Não é assustava, afastava as pessoas, não levava as pessoas. Então, chegou um tempo que as próprias bandas começaram a falar assim, pô, mas vou num evento lá, vai ter 10 bandas, vai tocar banda tocando pra banda, sabe? Era algo sem organização mesmo, né? Já aconteceu da gente tocar, eu tinha uma banda de heavy metal cristã aqui em Uberaba, a gente foi tocar num evento que foi a tua banda que assistiu a gente. Oi. Não foi? Tu lembra? E no final vocês foram embora. E no final a gente trocou. Como que chamava aquela festa? Gospel Fest? Não lembro. Como que chamava? Aquela que o Thales fazia. Não, a do Thales era bem feia. Não, como que chama? Thales era bem feia. Não, era só pra comentar sobre Era Glória Fest. Glória Fest. Glória Fest. A festa do Thales foi um quebra de paradigma. Não, na sim, cidade, mas eu ia né? comentar sobre isso, que teve uma época que a gente tocou lá e a gente foi os últimos. E foi 6 horas da manhã. A primeira festa do Glória Fest, se eu não estou enganado, eu lembro que foi no dia do meu aniversário. Foi. Eu fiquei maior de idade na festa, no sabe? dia 12 de setembro. Foi, né? Eu fiquei maior de idade na festa, gente. Olha só, eu era menor de idade, subi no palco, aí eu fiquei maior de idade. Isso, não, eu ia comentar Foi isso. muito legal, cara. A gente tocou lá nesse dia também. Nossa, e quando tinha, eu lembro que tinha até o camarim. E eu que nunca tive isso, sabe? Não, que legal, eu cheguei lá, eu tava me achando, sabe? Falou, eu tô no camarim aqui agora. Tô chique. Né? Vocês tocaram no Tocamos sim. Aí, deixa eu te contar um caso engraçado. Eu não sei se o Denis sabe disso. Eu acho que ele sabe. O meu irmão tinha essa banda. Aí a banda começou a crescer, começou a desenvolver, né? Ele gostava muito de cantar, o Marca da Promessa, né? O povo chamava Banda Marca da Promessa, que não podia faltar, né? Eu tenho a Marca O som da promessa. Aí o que acontece? Ele cresceu, começou a ir bem e tal. Aí ele falou assim, não, vou gravar não era um DVD, mas era um momento especial ali e tal, um EP, não sei. E ele conseguiu, não sei se foi por causa do Ronaldo, que estava na fundação, o TEU, né? Teatro Experimental de Uberaba. Sim. E ele montou um show lá, né? Não, eu acho que nessa época o Ronaldo não estava na fundação. Não estava, né? Não, era o Ronaldo trabalhava na fundação. O Ronaldo, isso. Ele trabalhava. Ele trabalhava isso. Num setor, ele era tinha um cargo lá na fundação. Eu lembro porque foi a mesma época que eu consegui o teu e consegui o Circo do Povo também. Deixa eu tirar uma dúvida. Essa história que você vai contar, eu já estava? É a que você cantou, não é que você tá, é o que você cantou. cantou. Não, é porque você contou, você tá contando a história da banda aí, mas na verdade, pelo que eu tô entendendo agora, a banda teve várias versões, né? Isso, teve várias versões. Eu fiz parte da última versão. Isso, da última versão. Da HR? Isso, aí fez parte dessa banda? Foi ele. É o que eu tô te falando aí agora. nesse show, é porque eu não sabia, né? Eu achei que era o Gustavo, que era o antigo cantor, tal. Aí a gente foi fazer o show, quem que era o cantor?
era o Denis. E eu não conhecia o Denis. Você falou, o que é esse menino aí? Entendeu? Aí eu lá tocando, eu falei, cadê o Gustavo? Aí era o Procurando Denis Gustavo. cantando. Olha que bacana. Aí entra um pouco da questão que você falou, que era mais amador antigamente, né? Pra você ver um show que... No banner do evento tava o Gustavo. E eu Rapaz, isso é verdade. Olha aí, olha aí. Imagina não. o banner lá com alguém, com o cantor principal, você vai ver é outro cantor. Aqui, mano, vamos expor seu irmão aqui agora. Porque essa história aí precisa ser contada lição, direito. Leocádio. A história é o seguinte. Alô, GL. O GL fazia parte da banda? Não, né? Ele Não. entrou para esse Isso. projeto. Olha só, eu acho, o que aconteceu foi o seguinte. Eu vou expor mesmo. Vou expor. Pelo menos eu vou expor meu ponto de vista. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. O Alisson, ele tava lá com a banda e tal, indo, acontecendo, e ele falou assim, vou gravar um DVD na cabeça dele. Eu acho que foi isso que Sim, aconteceu. Aí, de alguma forma, as pessoas que faziam parte da banda não estavam levando o negócio muito a sério. Aí eu acho que ele foi ficando meio chateado e foi trocando todo mundo ali e não foi falando De nada. última hora. De né? última hora, foi só trocando e não foi falando nada. Eu sei que eu fui a última pessoa a entrar na banda. Porque o que eu lembro é o seguinte. O Alisson me mandou mensagem, eu vi você cantando e eu vou fazer um evento e eu queria que você cantasse na minha banda porque eu tô sem vocalista. Então ele já tinha um plano. Já tinha um plano. Ele tava fazendo... Eu tenho um plano. Ele tava montando a banda bem, entendeu? Junto com a banda A, entendeu? Ele nem tinha dispensado a banda A e tava montando a banda B. Aí quando ele fez o Quando show... eu cheguei pro primeiro ensaio, já tinha todo mundo. Tava o Adailton, tava O Goku. Não, peraí. Eu tô esquecendo o nome. Ah, meu Deus, como é que eu pude esquecer? Tava a banda, já tava. Quando eu cheguei no dia pro ensaio, já tava tudo no esquematizado. O GL na bateria. O Glebers, né? O Adailton na guitarra. O Diogo Ramos Isso. no baixo. O Diogão. O Alisson E o meu irmão no no violão. violão. Era isso. Eu acho que tinha mais alguém no teclado. Não lembro direito. Eu cheguei assim no estúdio e já tava a galera lá. Aí a gente começou a ensaiar. Ah, que música você sabe? Eu sei essa, é aquela. E começou. Aí montou um grupo no WhatsApp. Não, tinha WhatsApp? Não Acho me que nem lembro tinha, direito. faz Lembrei, tempo. Aí foi conversando, organizando para poder fazer esse evento. Primeiro, na verdade, era só um evento. Aí esse evento virou uma gravação de áudio. Dessa gravação de áudio virou um DVD. Isso, virou um Não, DVD. mano, eu sei que virou Cadê tanta esse coisa. DVD? É aí que eu quero chegar. Tem. Cara, na divulgação do banner, Do que banner? tinha um banner, Isso. era outra Era banda. outro cantor, você tá entendendo? Outro cantor, outros músicos. Não, eu tenho A o única pior pessoa aqui. que estava no banner era o Alisson. E aí eu te falo o pior. O cantor que tava na foto tava no dia. Mentira. Tava lá, o Gustavinho tava no dia e cantando. Mentira, ele tava- As músicas que teoricamente era pra ele cantar porque ele tava no foda. Tá lá ouvindo. Cara, eu tô o descobrindo Gustavo isso tava lá. agora. Sério, mano. Que legal, velho. Aí entra Que o que você história, falou, hein? que antigamente, essa nostalgia que eu sinto falta, Mas era um bom porque era um tempo, pouco hein? mais amador, entendeu? Como que faz um trem desse, né? Imagina se divulgar alguém e chegar e outra pessoa... Mas uma coisa que me impressiona é que tava lotado. Tava cheio. Mano, tava lotado o teu. teatro. É, mas... Não, mano. Lá vamos cabe ser- 150 pessoas. Não, sou 250. É, o teu. É. Sabe que o Tinha teu era o gente em tiro de pé, guerra, Léo. né? É do tiro de guerra? Não, era o tiro de guerra. Ah, era lá? Lá era o tiro de guerra durante... Ele foi construído para ser o tiro de guerra. Aí foi desativado porque construiu a sede e lá virou o teu, Teatro Experimental de entendi. Uberaba. E nunca vi a gravação desse DVD. Eu vou ver com meu irmão se tem, mas eu acho que tem. Tem uma É, fita, alguma tem alguma coisa? coisa, Cara, igual. eu preciso muito... Foi dessa época que eu te conheci. Mano, eu lembro que eu tava com uma calça... Engraçado, eu tava com uma calça verde claro. Tipo Restart. Aí, nada a ver. Eu lembro que você sentou no palco, você contou Sento. uma história. Ah, eu eu sou lembro doido, poucas mano. coisas. Essas coisas assim. aí eu não lembro, porque eu sou muito... Eu sou tão espontâneo nessas coisas que às vezes eu tenho não, medo, é, sabe? mas É capaz eu- dele eu contar o lembrei. segredo do pastor da igreja lá na hora. Mas foi nessa Só época. pensar depois. Mas foi nessa época que eu conheci o Denis, sabe? Aí E depois disso, seu irmão apareceu com 200 agendas, mano. Que eu ficava assim, mano,
como que esse cara tem tanta agenda? Aí tu ficou quanto tempo nessa banda, Denis? Há uns 2 anos, eu acho, Foi sei lá. mesmo? Cara, a gente abriu o show do Voz da Verdade. Foi A gente mesmo. foi em Patos de Minas. Não. Abrir show. E tipo assim... e Caramba, eu ficava olha só que assim louco. pensando, cara... A banda HR que tava tocando lá nos primórdios, lá naquele... Mano. Lá vive, lá naquele lugar. Exatamente. É. Olha E que... tu era só o baterista. É só o baterista. Rapaz, moleque, criança. Mas essa é a época. Mas aí deixa eu te lembro perguntar. disso, Isso eu aí é um lembro. dom que seu irmão tem de fazer agenda? O que é isso? Olha, deixa eu explicar um negócio para vocês. Na nossa igreja, eu não vou falar com certeza aqui para não errar. Estou falando de Assembleia Missão. Nós temos 29 congregações, se não me engano. Na região, ou seja, cidades próximas, cidades vizinhas, pequenas, são mais 30 e tantas. Estou falando da missão. Você pega Madureira, se não me engano, tinha mais de 15 aqui em Uberaba. Aí você pega, nós temos 2 Madureira em Uberaba, a outra tem umas 8. Aí você pega Belém tem mais de 10. Então, assim, tem um pouco disso também. Se alguém começa a cantar, estou falando da Assembleia ainda, nem entrei nas outras igrejas. Se a pessoa começa a cantar, ela tem agenda para o ano inteiro. Né? Se ela tiver o dom e Então, for bem receptivo. resumindo, tem um é o pouco seguinte... disso, tem um pouco disso. Mas o meu irmão é bom para essa questão. Tem sabe? isso, mas só que é uma igreja que, nesse aspecto cultural, ela tá unida, ela apoia. É isso que você está querendo dizer. Sim, com certeza. Igual, por isso que eu falei, quando eu comecei a cantar com o Bruno, eu tinha até umas fotos dos bannerzinhos que a gente fazia, eu me sentia importante. Dia 1, dia 2, dia 2. Teve umas que eu coloquei até assim, dia 1, igreja tal, dia 2, igreja tal, dia 3, manhã, igreja tal, tarde, igreja tal, noite, igreja... Tanta gente que tinha, entendeu? Então, assim, também tem isso. E uma Mas o meu irmão pergunta tem um pouco disso constrangedora. mesmo. Vocês recebiam oferta ou era tudo Isso. pela obra? Tá, assim, aí pelo entra na sua amor? pergunta anterior. Um pouco também da banda do meu irmão e a dupla cantar também, eu acho que tem um pouco disso, que a gente não cobrava. Eu não vou entrar no mérito aqui se deve cobrar ou não, porque eu acho que tem pessoas que... Mas eu entro muito no Não que é o você que a falou gente no está começo. discutindo, se deve ou não. Não, A gente não só- é. No nosso caso, a gente não cobrava. Entra no que você falou mais cedo, viu? E nunca recebeu uma oferta Ele comentou assim, voluntária? ele falando assim, não é porque a gente está fazendo esse podcast, porque cada um tem seu serviço, a gente não precisa disso. Isso. É o mesmo argumento que a gente usava. Eu tinha o meu emprego, o Bruno tinha o dele, ou o da banda. Eu tinha meu emprego, meu irmão sempre teve o dele. A gente não Eu tô te perguntando isso, não é à toa. É porque, de alguma forma, para você fazer uma banda ou uma dupla, existe gastos. Por exemplo, Existe. você tem que alugar um estúdio para ensaiar, alguma coisa do tipo. Você precisa se locomover para ir atender a agenda. A pergunta que eu te fiz não é nada pensando no dinheiro, não. Sim, é sim, porque, de alguma forma, vocês tinham gasto e vocês nunca cobraram por vocês. Mas alguma vez alguém já falou assim, não, então a gente vai abençoar. Não, sim, teve muitos momentos. Inclusive, foi assim, aí quando eu estou dando o caso da dupla, que foi o que eu vi mais. Na banda, eu lembro que meu irmão, ele não contava muito para mim. Eu acredito que às vezes ele cobrava, mas ele não contava muito. Eu lembro Rapaz, que se ele investia- cobrava, eu nunca recebi nada. Interessante. Mas ele nunca comentou comigo. Eu lembro que ele gastava muito, ele investia muito. Eu lembro que ele gostava de comprar as isso coisas. daí é uma coisa séria. Todo músico, ele investe muito dinheiro do seu salário. Não só dinheiro, mas como tempo, né? Porque, pensa, o músico, às vezes, ele fica 10, 12 anos estudando para chegar ali na técnica que ele aplica. Às vezes é interessante não cobrar. Vamos dois lados. Às vezes é interessante não cobrar. Porque a gente acha que a gente está, né, vamos dizer, fazendo para Deus e tal. A gente canta muito em assembleia. E tem algumas assembleias que eu contei que às vezes não tinha nem microfone. Tinha nem Dava microfone. vontade era de comprar. A gente chegou a fazer isso. Não, Teve essa uma igreja que é- a gente comprou. Não é essa a realidade Não é que essa eu a tô realidade. falando. Mas assim, aí eu tô falando, eu vou defender os dois lados. Então a gente às vezes pensava assim, não vou cobrar e tal. Mas tem um caso também que às vezes a gente não cobrava, mas depois falava assim, nossa, estourou o pneu da moto aí pra você ver, a gente vai fazer. Então eu tô comentando algo que às vezes acontece. É humano, né? É humano. Né? Se nós cobrasse, nós não estaria passando por essa situação. A gente teve carro agora, né, recente. Quantas vezes a gente foi cantar em igreja que a gente tomou chuva? Entendeu? Então aí a gente pensava, teve uma igreja que eu estendi o terno na igreja molhado, porque não tinha como vestir. Fiquei com camisa social, porque o terno estava molhado. mas Então assim, a gente Roberto, aí a gente está pecando também, porque a gente está pensando assim, nossa, poderia ter cobrado, agora eu tô aí, né? Nem posso ser a mas primeira oportunidade. Deixa eu porque te falar uma coisa, assim, uma realidade. Realidade, cara.
se vocês estabelecessem, nós vamos tocar, mas nós vamos cobrar, não ia ter evento. Isso aí é verdade. Essa é a realidade, cara, infelizmente. A realidade desse cenário que a gente vive evangélico, de música gospel e tudo, não ia ter evento. Não ia. Não ia, ninguém ia chamar. Porque a mentalidade é essa. O pessoal tá tocando por aí, vamos chamar que vai ser bênção aqui. Mas esse vai ser bênção aqui, vai ser bênção aqui. É legal. Por exemplo, aí eu te vejo, caramba, o Rubem tá lá pregando. Que bênção. Eu tenho um ministério. Aí eu tô te vendo. Rubem, semana que vem você vai lá na minha igreja. Tu vai ficar feliz, porque é um convite e tudo mais. Mas imagina se eu, antes desse momento acontecer, eu te conheço, eu procuro te conhecer além da tua vocação ali. De conhecer a tua vida. E aí, meu irmão, como é que tá? Sabe, desenvolver uma amizade. Como é que tá? Tá trabalhando aonde? Tá fazendo o quê? E tal. Ô, meu irmão, eu queria te chamar para ir lá na minha igreja, mas eu vou abençoar a sua vida. De alguma forma. Não, É isso que eu tô falando. Você tá entendendo? Porque as pessoas têm dificuldade. Uma coisa que eu percebo e talvez é isso que a gente está querendo, é essa proposta de criar essa mentalidade, é a gente ir além dos eventos, é a gente ir além dessa conversa só de bate-papo e tudo bem, cada um vai pro seu canto, cada um vai pra sua igreja, da gente conhecer um ao outro, cara. De desenvolver relacionamento. Sim, tem mesmo, relacionamento. sabe? E Tem que gerar um fruto aqui. Deu olhar pro teu ministério e falar igual o Denis tá falando. Eu tenho muita vontade, cara, de te chamar para ir lá na minha igreja, você topa? Eu queria abençoar a sua vida. Não tem isso, cara. Não tem isso. Então, é nesse nível que a gente está falando. Entendi. Não é que a gente está querendo cultural, dizer... sabe? Eu acredito que é cultural. É cultural. É Não cultural. é que a gente está querendo dizer, poxa vida, a congregaçãozinha lá, não, meu irmão, você é obrigado, você vai ter porque eu cobro mesmo. Não é isso. Pelo contrário, cara, sabe que meu coração arde? E às vezes eu falo assim, Deus, eu queria ser tanto milionário financeiramente agora, porque eu queria montar uma estrutura, ir lá naquela igreja simples do bairro, dar, sabe, a plataforma, falar assim, meus irmãos, hoje eu quero fazer aqui com vocês uma celebração, sabe? Olha, aí levar a estrutura, sabe? Não é sobre quantidade de pessoas, não é, sabe? Acaba virando uma experiência. É sobre levar uma experiência. Às vezes a gente fica pensando sobre essa questão de prosperidade, tudo, da gente... Essa questão do Dente tá falando, de abençoar, né? Sabe, cara, uma coisa que eu penso muito, Rubem, é que Deus abençoa a gente pra gente abençoar o maior número de pessoas possíveis. Entendeu? Às vezes a gente é abençoado financeiramente, isso é natural e automático. A gente vai lá e pensa logo. Claro, eu vou pensar na minha família, eu vou pensar em mim, eu vou pensar nas minhas contas, eu vou pensar... Só que aí eu consigo resolver tudo isso e eu continuo pensando só em mim. Entendeu? Há muitos anos eu li uma frase, na verdade era um fragmento de uma pregação, estava em texto, que dizia assim que dinheiro guardado, ele apodrece e faz a gente dormir mal. Então, as riquezas vêm para a nossa vida para a gente fazer delas o bênção para o maior número de pessoas possíveis. E isso deu assim um boom na minha cabeça. Não, olha aqui para você ver, Bíblia, vamos Bíblia rapidinho aqui só para entender, vamos lá. É melhor dar do que receber. Bíblia, outra coisa, a parábola dos talentos. Um deu esse não frutificou, então Jesus foi lá e tirou, contando a parábola, né? A outra foi 2, foi multiplicado, a outra deu 5, multiplicou. Sim. Aquele que deu semente foi multiplicado. O que guardou, Deus foi lá e até tirou dele o que ele tinha, né? Ficou até sem nada. Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É igual eles falam mesmo, a Bíblia é sobre oferta.
Entendeu? É difícil entrar nesse tema que muitas pessoas não entendem, mas é bom a gente ser esclarecido quanto a isso. Aí eu vou finalizar dizendo, na época da dupla, a gente não pedia. Mas chegou um certo momento que eu acredito que se a gente tivesse, eu não estou falando de cobrar, mas às vezes falar assim, irmão, né, nós vamos aí no Alfredo Freire, a gente mora no Nelson Muí, tem como o irmão ajudar na oferta? Inclusive, ponta a ponta. Ponta a ponta. 18, 20 quilômetros. Então, assim, inclusive, tinha alguns irmãos que perguntavam ainda, né, como, né, esclarecidos, que é o que a gente quer fazer aqui, esclarecer. Tinha algumas pessoas esclarecidas, hoje tem mais, e falavam, o que os irmãos querem? O que os irmãos... E a gente falava não. A gente falava não, mas depois é o que eu estou falando para você. Às vezes a gente fala não no medo de não errar e não pecar, que isso não é pecado, que aí depois eu falava assim, nossa, eu vou fazer um bannerzinho digital dos dias lá, que a gente vai cantar com a nossa foto no fundo. Ela falava assim, nossa, mas na época era R$17. Nossa, mas eu vou tirar R$17 do meu salário? Ah, não, vou fazer não. Aí tinha mês que eu não fazia. Então aí eu pecava pelo erro, né? Pela falta, né? Então, assim... Às vezes a gente está tão condicionado a isso que a gente acaba falando não por causa da religião e não, sabe? Então, mas aí depois eu acabava errando em reclamar que é um erro. Exato. Uma conversa muito boa, muito produtiva. A gente conseguiu falar sobre vários assuntos dentro da história do Rubem, que foi muito legal, que vê que a nossa vida ela acaba levando a gente para vários assuntos, assim, né? As nossas experiências. Então, acho que a gente cumpriu com o objetivo e vem cumprindo com o objetivo desse podcast. E para finalizar esse nosso raciocínio, Rubem, eu penso que a gente só existe duas formas da gente responder à graça, que é com gratidão e generosidade. Entendeu? Então, para finalizar esse assunto que a gente estava, Denis, quer fazer alguma pergunta? Na verdade, eu quero, sim. Eu quero saber qual área dos seus ministérios, né, que você tem vários aí, que você está focado hoje. Olha, Gui, foi bom você ter perguntado, porque é uma realidade. Eu virei esse ano, né? Diferente de outros anos, eu vim muito focado esse ano. Eu falei assim, eu quero viver... e não virou frase repetida, não, mas esse ano eu quero viver o melhor da minha vida. O melhor que Deus tem para mim. Pronto, era isso que eu queria dizer. E eu acredito que todos que vão nos ouvir têm que pensar dessa forma. Deus tem algo melhor e maior para mim, né? Maior do que aquilo que a gente pede ou pensa, né? Como a palavra diz. Então, assim, eu vim focado esse ano a exercer o ministério lá na congregação onde eu estou. Vou continuar ministério local, né? O ministério... Não é o ministério de tocar nem de cantar, não. É de servir a igreja, como no caso lá no nosso... no diaconato. Sim. Então, esse ano eu quero começar a crescer no ministério. Já tive meus momentos de cantar, foi muito bom, e eu continuo usando, hora ou outra. São as estações, né, As estações. Tive um momento de pregar nas igrejas. Tem uma época também que eu comecei a pregar em várias igrejas, assim como eu cantava. E eu acredito que agora é hora de eu firmar as estacas lá onde eu estou na minha congregação, e assim como também na sede, porque a gente está ali, e crescer ministerialmente. Eu penso em crescer, porque o meu pai, né, foi na seara que ele participou, ele foi um presbítero e exerceu bem, e agora eu quero exercer, entendeu? Eu quero ter as águas agora, não mais embaixo, não nos joelhos, mas agora eu quero viver a profundidade mesmo do Espírito de Deus mesmo. Muito bom. Muito bom, Rubem. Olha, a gente é grato a Deus pela tua vida, pela tua história. A gente pede mesmo que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e que a gente possa repetir esse encontro. Com certeza. Né? Trazer uma nova história, né? Um novo tema, a gente falar aí sobre alguma outra área da tua vida, um cara tão versátil, né? Cheio de... Vai embora, né? Não, porque história tem, né? Quando você para pra pensar, vai... Não, tem. E todo mundo tem uma história, né? Todo mundo interessante pensar isso. Eu queria finalizar a minha parte. Diante de tudo que a gente conversou aqui, que a gente falou de passado, a gente falou das nossas histórias, eu quero terminar dizendo que a distância que a gente percorreu, ela não é mais importante do que a direção. Sabe? Ótimo. A direção que nós Legal, estamos. hein? Uau! Então, a distância que a gente percorreu, tudo que a gente já passou, não é mais importante
do que a direção que a gente está. Então, acho que a ideia é essa. A gente está no caminho certo. É isso aí. Legal. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa aquele joinha, um comentário. Compartilha para geral. Teu intuito é edificar vidas. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau.